Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Saber Sênior Trajetórias. O podcast do EMEI Academy em parceria com a Rede Geronto. Aqui celebramos o saber sênior, a educação ao longo da vida e os caminhos de um envelhecimento ativo e consciente. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, por favor. Nós estamos no @EMEI Academy e @Rede Geronto. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema profundo e muito importante: como lidar com as transições da maturidade. Essa etapa, que chamamos de envelhecência, é marcada por mudanças que vão muito além do corpo. São transformações subjetivas, afetivas, identitárias. E quem nos ajuda a refletir sobre isso é a psicanalista Renata Bittencourt. Ela é membro do Instituto da Sociedade de Psicanálise de Brasília. Ela é doutora em educação e uma escutadora sensível das complexidades humanas. Muito obrigada pela oportunidade também e estou à disposição de vocês quando vocês precisarem. Mas então, minha gente, para começarmos, Renata, muitas pessoas, aliás, eu me incluo nessas muitas pessoas, elas entendem que algo vai mudando demais, né? De uma maneira até radical, eu diria, nos 50, 60 anos, essa espécie, digamos, de virada interna. Algo muda e muda com tamanha profundidade que chega a nos surpreender. Ué, o que está acontecendo comigo? A gente não sabe nem nomear essa mudança. Como é que a psicanálise, ela entende, ela compreende, ela trabalha, ela analisa essa sensação dessa transição subjetiva? Afinal, o que acaba acontecendo com a gente, Renata? Sérgio, é muito interessante, né, começar a falar desse estranhamento, né, um período que algumas pessoas chamam de envelhecência, né, que na verdade é como a adolescência. A gente não tem, no inconsciente, a gente não tem fase, né, a gente é um só. Mas vamos falar desse período, né? O que que traz de tanta diferença, né? Como uma fase de transição, algo entre uma vida adulta e uma velhice. O que que é isso, essa fase? Eu me encontro nessa fase, assim, quais são as características desse período, né? Primeiro que é uma fase de desencontro entre o inconsciente, que é atemporal, e o corpo no âmbito da sua temporalidade, no âmbito da sua decadência, que é natural, né, da nossa vida. Se a gente vive, a gente envelhece, o corpo envelhece. Então, desse desencontro pode nascer um processo psicossomático e elaborativo de muita complexidade e que ainda mais ele é variável de uma pessoa para outra. O que que ocorre nesse período de vida? A vista não alcança o que alcançava, o ouvido não ouve mais o que ouvia, a pele enruga, os cabelos caem, o peso pode se tornar um problema. Ou seja, o corpo já não responde mais a certos estímulos do desejo. E a gente precisa, nesse período, reciclar e desinvestir. Mas onde ficam essas fantasias que nós alimentamos, os nossos ideais do passado? Ficam apenas no passado? Aí, nesse momento da vida, surge uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que a gente ainda tem muito para aprender. E que a boa notícia é que a gente ainda tem muito para aprender. E talvez esse não seja o fim, porque nós precisamos ressignificar, não só precisamos, como podemos. A psicanálise, ela oferece um espaço onde essas transformações ganham voz, onde o sujeito pode simbolizar essas perdas, mas também reabrir caminhos para novos investimentos libidinais. E nós ainda bem contamos com a atemporalidade do nosso inconsciente. Tem coisas que nessa fase da nossa vida estão marcadas diretamente por algo que nos aconteceu na infância. O nosso inconsciente, ele é atemporal. E por ser atemporal, a gente pode realinhar essa nossa subjetividade. E pela psicanálise é composta pelo inconsciente e pelo consciente. Então é um período de readaptação.
de uma possibilidade de não viver um processo de declínio, né, de melancolia, de ansiedade e depressão, como perto do fim, mas muito pelo contrário, uma possibilidade criativa de se reorganizar, apesar de não ter mais, assim, o corpo que a gente tinha antes. É um novo corpo que pode ser amado também, de uma outra maneira, pode ser desejado também de uma outra forma. E você sabe que eu estava até conversando agora, Renata, com o pessoal aqui, a respeito da minha própria condição, né? É interessante a gente falar também da gente. A pergunta que eu vou te fazer, obviamente, ela se adequa, se adapta, ela é interessante para todas as pessoas que estão nos assistindo, mas eu falo assim dessa experiência de me ver como não jovem. Obviamente, há muito tempo eu não sou mais jovem, mas eu também não me sinto velho. Eu gostaria de saber como é que a psicanálise ela pode nos ajudar a elaborar essa nova pessoa, porque, assim, eu não consigo me ver, eu não sei se seria até você pode até me ajudar nessa reflexão, eu não sei se seria até um tipo de preconceito, de próprio preconceito, o meu preconceito talvez, não, mas eu não me vejo como um velho, eu não me porto como um velho, eu não me visto como um velho, eu não, eu não me sinto velho, então eu não tenho o repertório de velho, eu não estou envelhecendo, pelo contrário, eu estou até me modernizando, eu estou buscando outras formas de me expressar, de me comunicar, outras ferramentas, estou buscando entender IA, inteligência artificial, essa coisa toda. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Como é que a psicanálise pode nos ajudar nessa equação, Renata? Não sendo jovem há um bom tempo, mas também não se sentindo assim tão velho, eu diria. A psicanálise, Sérgio, ela reconhece que o sujeito ele está em constante transformação. E isso é um processo desde o momento em que a gente nasce. E a gente pressupõe que na velhice a gente tenha alcançado uma maturidade de coisa pronta, que na verdade não é. É uma continuidade da transformação. Tudo se acaba quando morre. A velhice não é a morte. Não existe um ponto final no processo de constituição psíquica. E isso é um ponto muito favorável para esse processo. A gente precisa compreender e aceitar esse período como um período de transformação também. O envelhecimento traz mudanças internas importantes, sim, do corpo, sim, de perda, sim, de luto, mas também de possibilidade de deslocamento de desejo, novas possibilidades de sentido. Freud falava da capacidade de amar e trabalhar. E isso se ressignifica na maturidade. O que é o amor? O que é o trabalho? Existe uma figura da mitologia grega que me toca muito quando eu penso nessa experiência do envelhecer, que é Filoctetes. Ele era um guerreiro ferido, que foi abandonado numa ilha, porque ele tinha um sofrimento que ninguém conseguia mais suportar. Então, ele ficou sozinho, fora do tempo de guerra, fora do laço social. E muito tempo depois, os gregos perceberam que ele não só era importante, mas que eles não venceriam sem ele. E que eles precisavam retomar aquela dor esquecida e enfrentar aquilo. Essa história, ela ressoa profundamente com aquilo que eu escuto na clínica com pessoas idosas. Muitas vezes quem envelhece se sente assim ferido, deixado de lado, como se a sociedade não quisesse mais saber da sua dor. E a psicanálise, ela faz o caminho inverso. Ela volta à ilha, ela se aproxima dessa ferida, ela escuta esse sofrimento com respeito, porque ali naquele lugar que o mundo evitou, ainda tem desejo, ainda tem potência. Filoctetes não era apenas importante, ele era essencial. E assim também é o sujeito que envelhece, ele não perde o seu valor. E aqui aproveito para dizer que muitas famílias talvez não saibam. A análise, a psicanálise, levar um idoso, né, para a psicanálise, proporcionar isso, pode ser um gesto de cuidado imenso, não só para ele, mas para a família. Porque quando uma dor é escutada, quando uma dor encontra a palavra, quando esse sofrimento é escutado, algo se transforma no sujeito e nos seus vínculos, na relação entre família, né?
Então, a importância de se colocar a psicanálise como um instrumento de melhoria desse processo de transformação, que às vezes a família não está preparada, porque o próprio sujeito não está. É interessante também essa sua história, né? Como é interessante esse velho guerreiro, então sabe que poderia ajudar tanto a sua própria comunidade. Isso tem relação direta com essa realidade que a gente vive no nosso país. No próximo momento, eu vou te perguntar a respeito também desse preconceito que, notadamente, a gente vê aqui no Brasil. É impressionante, né? Esse preconceito, essa forma, até eu diria, indelicada, até grotesca, até grosseira no que se refere aos idosos. Mas eu te pergunto antes a respeito dessa, eu diria, essa invisibilidade social. Isso impacta demais, né, na autoestima, no desejo, na forma de se relacionar com as pessoas e com os outros. A psicanálise pode ajudar nesse sentido a resgatar esse lugar de fala? A psicanálise pode contribuir para que nós possamos assumir o nosso protagonismo nessa história, Renata? Sim, a escuta analítica não só pode como faz, né, eu tenho pessoas, né, dessa faixa etária no consultório, muitos colegas têm também, e mostra que o envelhecer não precisa ser vivenciado apenas como um declínio, como é visto, né, socialmente. Quando a gente se aproxima dessa idade, é que a gente percebe todo o potencial que se tem. Pode ser, paradoxalmente, um tempo de florescimento subjetivo, né, de você tem algumas pessoas que começam a alcançar, uma condição de ter menos cobrança, né, cobrança externa, uma busca por autenticidade. Eu não preciso mais estar de acordo com o que o determinado grupo quer que eu esteja, eu quero ter um espaço psíquico e simbólico, e essa minha maturidade pode ser profundamente criativa, muito mais criativa do que aquelas outras faixas etárias nas quais eu precisava me encaixar. Agora talvez eu não precise me encaixar, eu preciso, criativamente pensar e reformular meus desejos. E é nessa escuta que o sujeito vai reformulando e vai percebendo o potencial que tem essa fase. A cultura silencia, né, nos silencia quando a gente envelhece. Esse apagamento tem efeitos diretos no desejo e na imagem que o sujeito tem de si. Não adianta a gente encobrir e fingir que isso não acontece e que não atinge. Atinge. Na clínica a gente escuta muito essa dor, e é real, de não ser mais olhado, de não ser convocado socialmente, mas a psicanálise permite resgatar esse olhar interno, de voltar para si, talvez de não ter a necessidade dessa aprovação externa, né? De reencontrar o seu desejo, mesmo que esse desejo tenha mudado de direção, mas que passa a ser o seu desejo e que importa a você e não ao outro. Sim, uma outra coisa que me chama a atenção é a respeito dessa idolatria, né, Renata, da juventude. Né, tudo que é jovem, tudo que é bonito, né, a performance, a produtividade, e aí me parece você não te permitem que você envelheça. Eu estava me lembrando agora, falando sobre isso, de um caso muito, muito interessante. Uma grande atriz norte-americana, agora no momento eu não me lembro o nome dela, mas uma grande atriz de um seriado chamado Sex and the City. E, de repente, essa atriz, ela saindo da série, ela se ausentou, se distanciou, né, daquele mundo hollywoodiano, da fama e tal, e retornou. Quando ela retornou, ela não tinha feito nada no visual, não tinha, não se preocupou, inclusive, com a questão estética e, naturalmente, envelheceu. E eu vi como jornalista uma enxurrada de críticas, de comentários dizendo: "Nossa, porque ela é velha". Foi algo assim impressionante, a velhice, olha como ela envelheceu, que coisa impressionante e tal. E causou um impacto muito grande, e ela dizendo, ela se defendendo: "Puxa vida, eu só queria envelhecer, eu queria estar assim, eu me permiti estar assim". Você veja esse poder, né, da imagem jovem, né, daquilo que se instituiu como padrão visual, como padrão estético. Nós vemos casos e mais casos aí de harmonização facial, as pessoas brincam, né? Mas parece uma demonização facial. A pessoa se transforma de um jeito que você fica pensando, mas não é possível que aquela pessoa pagou por aquilo ali. É uma coisa realmente muito, muito interessante. Como é que a gente pode resistir a essa narrativa e sustentar esse envelhecer que você citou agora há pouquinho, com mais
autenticidade. Me deixa envelhecer. Será que é possível isso, Renata? Assim, a gente vive, né, nesse mundo ocidental capitalista, nessa lógica capitalista que associa valor à performance. Corpo jovem, tempo útil, né? A gente não valoriza outro corpo que não seja o jovem e não valoriza o outro tempo se não for esse tempo da utilidade, né? De se fazer o que é útil. Eu não tenho tempo, é muito veloz, eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho tempo. Tudo é fast food, né? Tudo é muito fácil, rápido, instantâneo e fugaz. Isso impacta no inconsciente. Muitos sentem culpa nessa fase por não produzirem mais como produziam, de não se encaixarem mais nesse ideal, né, Sérgio? Como você diz assim. Então, há uma perda significativa do narcisismo, uma coisa que, né, e sempre foi buscada. Eu quero lá como narciso, eu quero olhar e me apaixonar pelo meu rosto, porque ele é belo. Mas a gente vai, no lugar dessa perda desse narcisismo, dando lugar a outros modos de existir e de sustentar o valor da experiência muito mais do que essa questão da estética, a estética padronizada, né? Como se a gente pudesse eh, ter a possibilidade de ter uma vida não só voltada para essa lógica, né, da performance, a gente fala na psicanálise do ideal de performance, né? Não só nesses trabalhos mais glamurosos, como do Hollywood, mas em todos eles, né? De ser o mais bonito, de ser o mais atraente, de ser o mais isso, o mais aquilo. Eu não quero ser mais, eu quero ser eu. Muito interessante. Deixa eu até recuperar essa informação que eu acabei de citar aqui. A atriz que envelheceu na série Sex and the City, na sua sequência, é a Sarah Jessica Parker, que interpreta a personagem Carrie Bradshaw. Ela e as outras atrizes principais receberam comentários sobre seu envelhecimento natural, sobre procedimentos estéticos que não fizeram, que elas não fizeram, e receberam essa enxurrada de críticas. Impressionante, né? A maldade também, né? Existe até um componente de maldade com relação a essas críticas. Agora, uma outra coisa muito interessante que eu até observo em mim e observo nos parceiros, nas parceiras que estão envelhecendo, Renata, o que contribui muito para a gente, para a nossa autoestima, para a elevação dessa nossa autoestima, é a educação. Os cursos que nós vamos realizando, os conhecimentos que nós vamos adquirindo, e mais uma vez, se você me permite, até um testemunho. O que que eu observo? Uma segurança maior. Eu me sinto mais seguro. Opa, eu não estou para trás, né? Eu estou estudando isso, mais aquilo, estou vendo essas novidades tecnológicas, eu quero aprimorar alguma coisa, quero aprender alguma coisa, algo que eu já sei, né? Aquilo que eu não sei, como você disse, você vai aprendendo, tem muita coisa que eu ainda não aprendi, eu poderia ousar um pouco mais, já que agora eu já tenho essa idade, então não vão se preocupar com isso. Então, eu te perguntaria, como é que a psicanálise enxerga esse nosso movimento 60 mais de voltar a estudar na maturidade? Isso faz bem? Quais são os benefícios na busca de um conhecimento ainda maior, que também, além de elevar essa nossa autoestima, nos divirta, né? Eu acho que nesse momento o importante também é que a gente se divirta com essa jornada, né? É perfeito o que você traz, Sérgio. É muito, muito gostoso assim, escutar da sua experiência. Eu vejo assim, eu estudo até hoje. Eu tenho, meu neto vai à escola, está começando a estudar agora, e eu estudo até hoje. Então, escutar também essas experiências de outras pessoas também são muito confortantes, né? O corpo envelhece, mas o nosso corpo fala. Ele guarda uma história de uma vida. E a educação, nesse sentido mais amplo, né, simbólico, pode ajudar a produzir um olhar menos violento, mais reconciliado com esse corpo em mudança. Né? Se eu falei da psicanálise, mas a psicanálise e a educação também trabalham essa questão da subjetividade e faz com que esse corpo, mesmo não sendo jovem, continue sendo um território de afeto, de memória, de desejo. Voltar a estudar nos 60 mais, como você disse, é um ato de desejo, não é uma obrigatoriedade. O saber na maturidade, ele não é técnico, ele é atravessado por uma vida inteira dele. O sujeito maduro não só aprende, ele ressignifica.
ele religa essas, né, essa relação é diferente com o conteúdo. Esse movimento tem uma potência de restauração psíquica imenso, ele reativa o narcisismo, né, te faz mais, eh, satisfeito consigo mesmo, e sustenta projetos, ele projeta futuro, fortalece o sentimento de pertencimento a esse mundo simbólico. Quando, uma pessoa é acima de 60 anos, está falando 60, você falou 60 mais, mas acima de 50 mesmo, quando retoma a escola, a universidade, eles têm 3 motivações básicas para esse retorno, basicamente. Primeiro que eles querem se conectar com várias gerações, grupos comunitários, a reconectar. A gente, retira o adulto, né, o adulto maduro, como se diz, do isolamento e traz ele, né, pra eu não quero fazer curso, às vezes a pessoa fala assim: "Poxa, mas eu tenho que fazer um curso só para idoso?". Não, não é curso para idoso, é um curso que todas as pessoas de todas as faixas etárias possam participar. Ele não precisa se isolar mais ainda, né. É como a gente fala às vezes de uma criança que tem alguma necessidade educacional especial, ela tem que ficar isolada das outras? Não, quer fazer parte, é integrar, né. Um outro motivo também para as pessoas voltarem a estudar, é preparar para uma outra carreira. Muita gente aposentou e quer, né, se renovar, eh quer encontrar a realização pessoal, talvez não tenha encontrado na sua profissão ao longo dos anos, né, para mudar, e outros para aprender, né, aprender novas coisas, ter novas informações, mas para ele mesmo, né, ele é sujeito ao seu desejo. "O que que eu quero? Eu quero aprender o quê? O que que eu quero fazer isso? Que atividade?". Essa atividade psíquica, ela é muito saudável. A gente fala tanto de você, fazer exercício físico, exercício físico. Adianta fazer exercício físico se não fizer um exercício psíquico, esse movimento psíquico, seja lá qual ele for, né, e principalmente que ele te beneficie, te dê prazer. A gente busca muito prazer, né, nessa idade. E esse foi mais um episódio do Saber Sênior. Muito, muito obrigado sempre por nos acompanhar, nossa gratidão. E só lembrando, respeito, escuta e informação são os melhores caminhos para envelhecer com dignidade. Se você gostou, curta, compartilhe e siga nossas redes sociais, @emeiacademy e @Rede Geronto. Todos os episódios do Saber Sênior estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Gratidão, muito obrigado de coração e até a próxima.